Glória a Deus. Você está alegre com Jesus? Você ainda consegue receber mais uma direção de Deus? Deuteronômio, capítulo 34. 3 minutos. Deuteronômio, capítulo de número 34. Versículo de número 9. Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 9, diz assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. E após isso, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Meus irmãos, olhem para cá por um pouco de tempo. Eu acredito que todos que estão aqui conhecem esse texto. O capítulo de número 34 do livro de Deuteronômio, no versículo 9, vai nos dar algumas orientações que falam sobre duas gestões, duas lideranças que marcaram o seu tempo pelo peso e a responsabilidade que exerceram enquanto lideravam Israel. A primeira liderança mencionada aqui é a de Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi um libertador que Deus decidiu levantar em um tempo, onde Israel vivia debaixo de uma prisão na terra do Egito, subordinados ao poder, autoridade e domínio de Faraó. No capítulo 5 do livro do Êxodo, Deus levanta Moisés e o envia juntamente com Arão, que era o seu irmão, para que pudessem juntos notificar a Faraó o desejo que Deus tinha no que tange ao seu povo, que era proporcionar uma liberdade para a nação santa. Moisés vai contar com a ajuda de Arão, porque o mesmo tem facilidade em expor as dificuldades que tinha no que tange a sua fala. Diz a Bíblia que Moisés era muito pesado no seu falar. Então, a primeira lição que Moisés está nos passando é que quanto mais facilidade eu tenho para expressar a dificuldade que eu carrego, eu também conto com o socorro apressado de Deus em levantar alguém para trabalhar junto comigo naquilo que sozinho eu jamais teria condições de realizar. O ministério de Moisés foi conhecido como o ministério das manifestações. No seu período de liderança, nenhum outro líder viu o que Moisés presenciou. Só Moisés, como líder, viu maná cair do céu, água sair da rocha, coluna de fogo aquecendo durante a noite e nuvem guiando durante o dia. Só Moisés viu o cajado virar serpente, serpente virar cajado, e o mar se abrir para a nação passar. Porém, quando o ministério de Moisés se encerra, automaticamente o ministério de Josué inicia. E o ministério de Josué, ele vai sendo iniciado por uma manifestação de Deus dizendo: levanta-te, pois meu servo Moisés morreu. Essa expressão levanta-te, vindo diretamente da boca de Deus, ela não tem o mesmo sentido de um homem verbalizando esta palavra. Quando um homem verbaliza ao outro a expressão levanta-te, a ideia é uma exigência de um movimento corporal. Quem está sentado, levanta. Quem está deitado, levanta. Porém, quando Deus verbaliza o levanta-te, a ideia de Deus é provocar uma mudança de comportamento que vai acarretar em uma mudança de posicionamento. Deus está tirando Josué do lugar de liderado, está colocando ele agora numa posição de líder. Então, a primeira orientação de Deus para Josué é a seguinte: já que a posição muda, o posicionamento tem que acompanhar a mudança do seu ministério. Quem recebe alguma coisa grande de Deus não pode se comportar como todo mundo se comporta. É inadmissível bater no peito
para dizer que tem chamada, vocação e ministério na igreja, e quando o culto acaba, eu vivo como todo mundo vive, eu ando como todo mundo anda, eu falo como todo mundo fala, eu me visto como todo mundo se veste, eu sigo quem todo mundo segue, eu curto quem todo mundo curte e compartilho o que todo mundo compartilha. O peso da minha responsabilidade vai revelar a grandeza do chamado que pousa sobre a minha cabeça. Só que quando o ministério de Josué começa, ele precisava de um auxílio de Moisés. E nesse versículo que eu li, diz a Bíblia que Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. O que é o espírito de sabedoria? Primeiro, o espírito de sabedoria, ele anda alinhado com a revelação de Deus, e ele tem o poder de nos conceder o discernimento espiritual, ou seja, Deus não é um Deus que quer somente nos revelar coisas, isso é muito raso para a grandeza de Deus. Deus é um Deus que quer nos dar o poder de discernir o que está por trás da revelação que me foi confiada. Eu vou lhe dar um exemplo muito clássico disso. Você deve lembrar do episódio em que Daniel estava dentro de um cativeiro babilônico. Diz a Bíblia que o rei da sua gestão decidiu realizar uma festa, e dentro da festa do rei havia bebida, promiscuidade, tudo que não agradava aos olhos e aos mandamentos de Deus. Em nenhum momento da bebida, em nenhum momento da promiscuidade, Deus se manifesta para acabar com a festa. E por quê? Deus não se manifesta para acabar com uma festa que não agrada. Primeiro, porque a festa é de um babilônico, e Deus jamais vai cobrar de quem está fora aquilo que é mandamento para quem está dentro. Quem vive aqui não segue o padrão de quem está lá. Nossa festa não é igual, nossa vida não é igual. Então só tem um momento que Deus decide se manifestar. E qual é? Quando embriagado pela bebida, rompendo os limites da santidade, diz a Bíblia que o rei decidiu colocar a mão nos utensílios da casa de Deus. Enquanto o rei está bebendo, Deus não se manifesta. Enquanto o rei está se prostituindo, Deus não se manifesta. Só que quando o rei decide tocar no que é de Deus, diz a Bíblia que Deus aparece escrevendo na parede. O que isso quer dizer, pastor? Quando o meu pecado prejudica quem eu sou, sou eu que pago a conta. Mas quando o meu pecado prejudica a casa de Deus, tocando nos vasos de Deus, mexendo na fé dos irmãos que servem a Deus, quem decide a fatura que eu pago é Deus. E a Bíblia diz que Deus decidiu liberar a fatura. E como isso aconteceu? Deus escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei ficou trêmulo dos seus joelhos, porque tinha a revelação, mas não tinha sabedoria para entender o que aquilo queria dizer. E é no ambiente em que a sabedoria não habita, que uma porta de excelência é aberta. Alguém disse: ó rei, porventura não é Daniel, um servo do Senhor, que ele é cheio de sabedoria, e que o Espírito excelente dos deuses pousa sobre ele? Chame Daniel, porque ele consegue interpretar o que está escrito na parede. Daniel chegou, e quando Daniel se apresenta, diz a Bíblia que ele tem a revelação, sabedoria e discernimento. E ele diz: ó rei, Deus te pesou na balança. E para piorar, tu está com crédito em falta. E não terá segunda chance. Deus acaba com teu reinado agora. Quando Daniel dá a interpretação, o que mais me impressiona aqui é a fidelidade de Daniel no que tange a profecia. Primeiro, ele podia alterar o significado da revelação. O rei não sabia o que estava escrito. Daniel poderia falar: Deus gostou da festa, mandou fazer outra e quer ser convidado para a próxima. Só que se Daniel muda a revelação,
o máximo que ele ganha é espaço, moradia no coração do rei. E qual é o problema de morar no coração de alguém? Quando eu tenho para dar, me deixam morar. Quando o que eu tenho a oferecer se acaba, me tiram desse ambiente. Por quê? Morar no coração de alguém é moradia temporária. O que Daniel está me ensinando é, se é para morar no coração de alguém, que seja no coração de Deus. E por quê? Porque só o coração de Deus tem portas que nenhum homem pode abrir, tem pontes que nenhum homem pode criar, tem acessos que ninguém pode me conduzir. E eu queria, de uma forma muito carinhosa, que você olhasse para esse crente que 4:30 da manhã, cansado, ainda está na quadra da Grande Rio, e dissesse para ele: more no coração de Deus, porque no coração de Deus há chave que homem não tem, há acesso que homem não tem, há portas que o homem não pode te oferecer. Se você morar no coração de Deus, Deus vai se encarregar de levantar pessoas, de te apresentar pessoas que vão te conduzir a um ambiente que sozinho você jamais iria chegar. E a última coisa, e eu encerro: quando Josué coloca as mãos, quando Moisés coloca as mãos sobre Josué, ele está dando uma lição. E qual é? Compartilhar com a geração que chega aquilo que Deus confiou para a geração antiga. Porque Moisés não tem medo de compartilhar, porque ele acredita no peso da unção que ele carrega. Toda vez que você vê alguém com medo de compartilhar com o próximo daquilo que tem, é gente que está na cadeira e não sabe quem colocou, é gente que está no púlpito e não sabe quem Deus chamou, é gente que está desenvolvendo e não acredita no que Deus deu. Quem acredita no que vem de cima não perde tempo brigando pelas coisas de baixo. Quem acredita nas coisas do alto não perde tempo brigando pelas coisas da terra. E eu queria que você pegasse na mão desse crente, mas pega com vontade, mostra para ele que o sono não vai vencer hoje, mas balança a mão desse crente e diga para ele: se o que está na tua vida é de cima, ninguém aqui na terra vai tirar o que Deus te deu, porque quando Deus dá, ninguém tira. Mão de Moisés sobre Josué, e ele foi cheio de sabedoria. Coloque a mão na cabeça e eu encerro. Eu profetizo que nessa madrugada Deus vai lhe acrescentar o espírito de sabedoria. E você não vai ter que disputar com ninguém. Você não vai ter que brigar com ninguém. Você não vai ter que arrumar problema com ninguém. Você não vai ter que criar desavença com ninguém. Porque quando Deus chama, Deus garante, sustenta, mantém, levanta, envia. E quando envia, dá recurso para chegar. Nessa madrugada, Deus está te concedendo o espírito de sabedoria, para que você venha a ser bem sucedido no sair, bem sucedido no voltar, e que a bênção do Senhor corra atrás de ti e te alcance. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.